Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem com saúde. Gente, essa semana a nossa aula vai ser diferente. Hoje nós vamos ouvir testemunhos e eu gostaria muito que você desse ouvido a esses dois testemunhos que nós vamos escutar aqui, a fim de que você assimile algum ensinamento, algum aprendizado com eles. Você avalia aí se vale ou não vale a pena esse processo de restauração. Na recuperação, nós entendemos que a doença ela sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Como é isso? Bem, quando eu compartilho um pouco da minha vida, quando eu falo um pouquinho de mim, conto da minha história, eu tenho uma oportunidade de estar tirando um pouco desse peso que está dentro de mim, a doença vai saindo pela boca, e eu tenho a oportunidade também de tabela, estar abençoando as pessoas que estão ali escutando, né? A gente pode abençoar outras pessoas porque quando a gente está vivendo em recuperação, nós achamos que somente nós vivemos aquele problema, somente nós temos aquela dificuldade. E quando a gente fala, quando nós falamos, nós vamos perceber que não é bem isso. Isso não é verdade. Eu não sou o único extraterrestre aqui. Existem outras pessoas que também vivem com necessidades e que precisam de ajuda, que necessitam de ajuda. Então, quando eu falo do meu problema, quando eu compartilho, eu acabo abençoando e sendo abençoado também, certo? A gente vai ter que fazer uma escolha aí. Recuperação e reputação são duas coisas assim que não dá para caminhar junto. Eu posso abrir mão de um ou de outro, não dá para ficar com os dois. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estimula ou diz para você que é importante que você faça o seu testemunho, as pessoas ficam preocupadas. O que é que vão pensar de mim quando as pessoas me conhecerem como de fato eu sou? Bem, essa é uma preocupação que você não deve ter, porque ninguém aqui está para lhe julgar, ninguém aqui está para apontar o dedo, para lhe dizer o que é que você fez de errado e como você deveria proceder. A ideia não é essa aqui. A ideia é nós estarmos juntos, compartilhando um período de restauração. Então, a tua reputação, ela fica em segundo plano. Por quê? Porque a sua recuperação, ela é muito mais importante. Então, quando eu abro a minha vida aqui para você, eu estou pensando em mim, porque eu quero a minha recuperação, e também estou pensando em você, porque eu te levo também a fazer essa reflexão. É hora, então, de enfrentarmos a dor do passado. Muitas vezes, temos tantas perguntas e as respostas estão dentro de nós, ali dentro daquele baú que nós escondemos bem lá no fundo da casa, né, do nosso coração, no compartimento mais escondido que nós tivemos dentro de nós, e esquecemos. E a gente convive com os problemas e não sabe como resolver. O que é que nós precisamos fazer então? Trazer de volta para que a gente possa trabalhar essa situação. Olhar para o passado, talvez nesse momento, vá ajudar, certo? Como vocês podem ver aí, o retrovisor de um carro, ele nos ajuda a perceber como é que está atrás, para que então eu possa depois voltar os meus olhos para frente e, através do para-brisa, contemplar a grandeza, aquilo que tem à minha frente, as decisões que eu vou precisar tomar. Então, quando a gente olha para o passado, muitas vezes a gente entende, passa a ter um entendimento de como não fazer e assim tomar as melhores decisões, certo? Espero que agora vocês possam se debruçar ou ser abençoados através da vida da Dalit, que ela vai estar compartilhando um pouquinho da vida dela conosco e a gente com certeza vai ser abençoado. E depois tem um Bezerra que vai também compartilhar conosco. A Dalit é líder do CR Aliança, ela compõe a equipe, e o Bezerra é líder do CR da IBC. Então vamos lá? Depois a gente volta aqui para finalizar esse momento. Espero que você seja abençoado. Um abraço. Oi, gente. Eu sou a Dalit, disciplinada de Jesus, no processo de restauração, lutando contra a ira, contra a ansiedade, baixa autoestima, contra a procrastinação, dependência emocional, outras falhas de caráter, mas caminhando com a ajuda do meu poder superior, Jesus Cristo.
Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de uma área que eu já tenho caminhado em Vitória há um bom tempo, que é a questão da dependência emocional. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Tive muitos relacionamentos que não eram saudáveis, amizades que eram tóxicas. E durante esses relacionamentos, nessas amizades, as minhas emoções, elas eram baseadas nas emoções do outro. Se a pessoa com quem eu estava tendo aquela amizade, ela tivesse triste ou com raiva, automaticamente aquilo ali mexeria comigo, porque eu achava que aquilo era por minha causa. Eu tinha feito alguma coisa para magoar a pessoa, tinha falado alguma coisa. Então, querendo ou não, aquilo mexia com as minhas emoções. E também, se eu chegasse a marcar de sair com aquela pessoa e de repente ela não tivesse com vontade de ir e dissesse assim, eu não vou mais, aquilo ali, o programa para mim também acabava naquele momento, por mais que eu tivesse muita vontade de fazer, de assistir o filme, de sair, sei lá o que for, eu simplesmente eu não ia mais. Por quê? Porque aquela pessoa com quem eu combinei desistiu, né? Então, assim, as minhas atitudes e o meu emocional era muito baseado no que o outro estava sentindo. E com isso, eu acabava perdendo muitas oportunidades de fazer coisas que eu gostava, acabava me decepcionando com as pessoas. Então, às vezes, eu cobrava que o outro fizesse por mim aquilo que eu fazia na mesma proporção. E quando isso não acontecia, minha frustração, então eu ficava falando, brigando, e isso era muito desgastante, né? Então, quando eu comecei a entender que isso era uma falha de caráter minha, que essa dependência emocional não era algo bom para a minha vida, para os meus relacionamentos, e que isso só me trazia prejuízos, né? Quando eu comecei a entender isso, que eu comecei a pedir a Deus para me ajudar nessa área, a primeira coisa que eu aprendi foi que a minha esperança tem que ser em Deus. Eu não posso depositar a minha esperança, as minhas expectativas nas pessoas, porque as pessoas têm seus limites, são falhas. E elas vão nos decepcionar, assim como eu vou decepcionar outras pessoas. Então, em primeiro lugar, eu tive que aprender a olhar para Jesus, a depositar a minha esperança, as minhas expectativas nele, né? Para eu depois poder olhar para o outro como ele é, que é uma pessoa que tem seus limites, tem suas emoções, e entender que não é porque o outro está com raiva, que o outro não desiste de sair comigo, de fazer aquilo que a gente combinou, que ele está com raiva de mim. E também a entender que eu não posso esperar das pessoas na mesma proporção que eu dou. Porque cada um tem o seu limite, né? Cada um tem o seu jeito de agir, de gostar. E de repente o meu jeito de gostar não é o jeito do outro. Então, isso não foi um processo fácil. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Porque eu queria me sentir aceita. Eu queria me sentir amada pelas pessoas. Então, muitas vezes, eu fazia coisas, eu deixava de fazer coisas por mim para fazer coisas pelas pessoas, para agradar. Eu não sabia dizer não. E isso só me machucava, mas eu não conseguia enxergar isso, né? Então, quando eu comecei a entender que isso era uma falha, que eu precisava lutar contra isso, contra essa dependência emocional, tudo foi se abrindo, fui clareando na minha frente, eu fui entendendo, né, que aquilo realmente me fazia mal. E para a glória de Deus, eu já consigo, hoje em dia, identificar quando uma amizade é tóxica ou não, quando uma amizade não é saudável. Eu pedia muito a Deus, sempre peço que amizades saudáveis, pessoas com que eu possa caminhar e crescer e que eu também possa ajudá-las a crescer,
pessoas que sejam bênção na minha vida e que eu também seja bênção na vida delas. E que se porventura aparecer alguma amizade que não seja para me ajudar a crescer, me ajudar nessa caminhada, eu peço muito a Deus para me dar discernimento, para que eu possa entender e me dar sabedoria, né? Então, assim, a dependência emocional, ela me fez desistir de muitas coisas, porque eu sempre queria que alguém estivesse ali comigo, alguém sempre tinha que estar me puxando para fazer alguma coisa. Ou seja, eu sempre estava dependendo de alguém para alguma coisa, né? Para sair de casa, alguém tinha que me chamar. Hoje, eu venho quebrando tudo isso. Eu sempre tive dificuldade de fazer amizades. Hoje, eu tenho muitos amigos. E são pessoas que eu não preciso esperar que eles venham até mim, como antes. Eu posso chegar até eles e falar e conversar. Antes, quando eu tinha um amigo, era só aquele amigo e pronto. Não tinha abertura para outras pessoas, né? E isso, graças a Deus, com a ajuda de Jesus, tem sido quebrado e eu venho conseguindo dar passos. E com a ajuda do meu poder superior, Jesus Cristo. E eu quero deixar um versículo para vocês, lá em Salmos, que fala que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, na nossa caminhada, a gente, independente da nossa área de luta, a gente tem que estar olhando sempre para Cristo, porque Ele sim é aquele que nunca vai nos decepcionar. Amém? Olá, sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus, processo contínuo de restauração, que luta aí com a depressão, que luta com a baixa autoestima, com complexo de inferioridade, mas passando aqui para dar um testemunho, falar um pouquinho para você do que é realmente lutar com essa depressão, como vencer, como Deus tem me dado a oportunidade de vencer, um dia de cada vez. Não é fácil, porque uma das coisas são os rótulos, o que é depressão, o que não é, como definir. E aí o pessoal vai falando, depressão é isso, depressão é aquilo, e eu precisei realmente, a primeira coisa foi identificar o que é depressão, o que simplesmente é só uma tristeza. Às vezes me batia aquela tristeza curta, eu já achava que era uma depressão, e não é. Depressão é algo bem mais profundo, é uma coisa que realmente domina, consegue dominar. E eu durante muito tempo, a minha história é interessante, que em 2004 eu passei na Universidade Estadual do Ceará, passei para cursar História, e achei que era o cara, achei que eu tinha conseguido, tinha entrado e agora eu ia. E quando eu cheguei na universidade eu não consegui realmente encarar, não consegui dar conta do estudo, e aquilo foi o suficiente para que o complexo de inferioridade me batesse, para que eu ficasse mal, para que eu não conseguisse realmente achar que tinha sentido para a vida. Então eu olhava para tudo aquilo e dizia, cara, eu não valho nada, eu não tenho nada. E foi aí que eu comecei a entrar nesse processo depressivo, né? 2004, 2005 eu já estava tomando medicação, abandonei a faculdade pela primeira vez, momento delicado para a minha vida, abandonei a UES, e em 2006.2 eu volto cursando algumas cadeiras, as cadeiras periféricas, aquelas que eu achava que dava para fazer, e no início de 2007.1 eu tiro 1,5 numa prova, aquilo ali é o suficiente para me jogar fora tudo e dizer, cara, não tem mais jeito, minha vida não tem sentido, eu vou dar um jeito nela. Então eu achava que eu poderia dar um jeito, né? E foi ali que eu saí dali certo para ir para um terminal, que era o terminal de Parangaba, muitos de nós conhecemos, muitos de vocês talvez conheçam, e eu fui ali certo que ia tirar minha vida. Aquilo ali para mim era a melhor solução, e eu fui para o terminal de Parangaba, e foi ali que tudo começou a mudar, porque até então eu já tinha uma caminhada cristã, eu já era da igreja batista, central, eu tinha entregue a minha vida, na verdade eu tinha entregue a minha vida para Deus, mas eu não tinha entregue as minhas vontades, eu ainda tentava fazer tudo do meu jeito. Passar no vestibular, eu achei que era com as minhas forças, não tinha sido Deus que tinha me dado
Então eu não reconhecia, por mais que eu estivesse caminhando, eu não reconhecia que realmente eu precisava abrir mão, eu precisava entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar Ele cuidar. Naquele dia, quando eu chego no terminal pronto para dar cabo da minha vida, resolver a minha situação, que era o que eu pensava, vou resolver a minha situação, e na hora de me jogar debaixo de um ônibus, eu lembro que eu decidi pedir ajuda. Eu liguei para um amigo, até hoje eu lembro desse amigo, até hoje eu celebro com alegria. Eu liguei para esse amigo e esse amigo disse: cara, não sai daí, não faz isso, sai daí, pega aí teu celular, não desliga, eu vou ficar contigo na linha. E esse rapaz ficou comigo até eu chegar em casa. Isso era uma quinta-feira, e quando eu chego em casa eu passei a noite chorando. Eu não entendi o que era, muito menos minha esposa. O fato é que quando foi no outro dia, eu decidi procurar esse programa chamado Celebrando Restauração, que tanto tem feito a diferença na minha vida, tanto fez a diferença e tem feito na minha vida até hoje. Fui procurar o programa e lá eu vou visitar uma sala de homens que lutam com depressão. E foi ali que eu percebi que o meu problema era isso aqui, ó, era mínimo. Eu fui para uma sala achando que quando chegasse ali eu ia abafar com a minha história, que eu tinha tentado tirar a vida, porque não. Quando eu chego naquela sala eu encontrei uma realidade totalmente diferente da que eu imaginava. Eu tomava só 2 comprimidos, eu estava aqui querendo me matar. Na hora que começa a roda de partilha, que eu termino a minha, um rapaz começa a falar e ele diz: olha, meu nome é fulano, eu luto com síndrome do pânico, eu luto com depressão, eu luto com ansiedade, e eu tomo 12 comprimidos por dia. Ali eu abri os olhos assim, ó, eita, se esse cara tá tomando 12 comprimidos, quer viver, quer estar lutando aí, por que eu vou morrer? Foi quando eu comecei a lutar, foi quando eu comecei a superar tudo. Hoje eu estou limpo da medicação já há mais de 7 anos, mas crendo, tendo a certeza que se eu precisar tomar medicação amanhã eu vou tomar, porque a medicina é sim uma ferramenta de Deus, mas só por hoje Deus não me permitiu tomar. Isso não quer dizer que eu não tenha crise, isso não quer dizer que a depressão não exista, ela existe sim, ela tenta pegar no meu pé várias vezes. Qual é a diferença hoje? Hoje eu me conheço, hoje eu sei quais são os gatilhos, o que é que desperta. Então ela tenta pegar. A primeira coisa que eu faço é admitir que eu tenho esse problema, pedir ajuda, que antes eu não pedia, passei muito tempo sem pedir. Então na hora que eu percebo aqui os sintomas, eu já admito, eu já ligo para um amigo, ligo para um parceiro de prestação de conta, ligo para alguém, denuncio. Então o primeiro ponto é esse, eu tenho admitido. Gente, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Um outro ponto que gosto muito de fazer também, é estabelecer realmente um relacionamento com Deus. Rapaz, isso tem feito a diferença. E detalhe, não é fácil. Às vezes quando eu estou nas crises, às vezes quando bate a crise, a minha tendência é me afastar de Deus, é me isolar. E aí eu sei que não é por aí. Eu sei que eu preciso cada vez mais me aproximar dele. E aí eu lembro muito de Elias. Eu aprendi muito com Elias, muito mesmo. Elias vai para o fundo da caverna, Elias pede a morte. Eu lembro dos meus momentos, né? Aí eu lembro Deus dizendo para mim, falando para Elias, falando para mim, dizendo: Bezerra, teu lugar não é na caverna. Tu pode até ficar um pouquinho, mas teu lugar é na frente da batalha. Aí eu dou aquele pulo e digo: eu vou adiante, vou buscar ajuda. Então estabelecer esse relacionamento com Deus, para mim tem feito toda a diferença, né? Me autoavaliar diariamente, né? Perceber, tá chegando. Esses dias eu tive crise, assim, de ansiedade. Voltei a fazer, eu estou fazendo uma pós, e a minha luta com o complexo de inferioridade ainda é muito grande. Então todas as vezes que eu tenho que produzir um texto, todas as vezes que eu tenho que encarar o novo, me bate a ansiedade, me bate o complexo de inferioridade, me bate o que eu tenho dito hoje. Não vou ouvir essas vozes aqui. Elas podem até falar um certo tempo, mas tem uma hora que eu digo: chega, não quero ouvir essas vozes, né? Então esses dias me bateu crise de ansiedade, fiquei mal por um tempo, mas eu lembrei: epa, não posso ficar na caverna. E aí fui lá, liguei para uma amiga, pedi ajuda, fiz o texto, enviei para a universidade, estou aqui celebrando com vocês. Então que eu tenho feito isso, me autoavaliar. Percebeu? Vou me autoavaliar. Vou ver o que dá para mudar, o que está errado, o que está me levando novamente a querer despertar esse gatilho. Então, gente, só por hoje eu tenho
vivido em vitória. É um dia de cada vez. Às vezes eu brinco, não é nem um dia, às vezes é uma hora de cada vez, é um minuto de cada vez, mas eu me percebo. Uma das grandes coisas para mim hoje é me perceber, é se ver o que é e dizer, cara, tá bom, vou vencer, eu vou em frente. Então, só por hoje eu quero agradecer a vocês, só por hoje eu estou em vitória, só por hoje a depressão existe, mas ela não tem domínio nenhum sobre mim, porque eu tenho um Deus, eu tenho um poder superior, Jesus Cristo, que é maior do que ela. Esse é o Bezerra que você está ouvindo hoje. Bem, gente, como eu disse, espero que tenha sido uma bênção para você. É sempre muito gratificante poder escutar a história de vida de outras pessoas e ver como elas estão caminhando, como elas estavam, o que elas fizeram e como elas estão hoje. Então, a gente precisa, talvez aí, né, procurar fazer o mesmo para que, assim como Dalit e Bezerra foram bênçãos em nossas vidas, para que nós possamos também ser bênçãos na vida de outros. E aí eu quero deixar com vocês esse versículo de Lamentações 3, versículo 40, que diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor. A nossa missão, nosso propósito, nosso objetivo aqui é esse: estarmos nos avaliando e tomando as decisões certas para que nós possamos nos voltar a Deus, a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas de um reino chamado Reino de Deus. Então espero que vocês possam repensar aí, veja esse vídeo mais vezes se for preciso, e que você possa absorver os ensinamentos que foram passados nesse dia através desses dois testemunhos, desses dois companheiros nossos. Um beijo, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchauzinho.